Quem recebemos nessa quarta-feira é Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para nos ajudar a entender esses dois cenários. Jefferson, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Prazer conversar contigo de volta. Sempre uma honra estar por aqui. Obrigada, a honra é nossa de receber você. Obrigada por aceitar o nosso convite. Jefferson, você concorda com esses dois pontos de atenção que eu destaquei para termos essa conversa nessa quarta-feira? Atenção à chegada dos insumos para a nossa segunda safra e olho vivo no que estão fazendo os produtores do hemisfério norte, principalmente os norte-americanos que estão ali definindo suas áreas de soja e milho nesse momento? Concordo 100%, Carla. E adicionaria mais um ponto, né? Atenção às nossas compras para 25, 26. Então, nós temos o produtor americano que daqui a pouco entra no mercado, o produtor brasileiro que está recebendo para o safrinha e tem um pouquinho para comprar ainda, e nós temos as compras para soja 25, 26 e para o milho 26, eu diria que bem aquecidas no Brasil, sobretudo em fevereiro. Jefferson, vamos começar então pelo Brasil. O que nós temos que entender nesse momento? O que nos chama atenção agora? Eu ouvi alguns relatos nas últimas semanas de um certo atraso na chegada dos insumos para a segunda safra de milho em algumas áreas do Brasil. Isso ainda está acontecendo? Como é que você está avaliando isso? E mais, vou embutir já uma próxima pergunta, meu amigo. Como é que estão as compras? Já foram finalizadas? Está todo mundo com os seus fertilizantes já nas suas propriedades para começar a segunda safra, ou ainda tem ali alguns retardatários que precisam fazer algumas aquisições? Maravilha. Carla, vamos começar pela entrega primeiro. Eu acredito que alguns problemas pontuais sempre irão acontecer. Porém, o que eu tenho escutado da ponta é que as coisas andaram até tranquilamente. É claro, sempre vai ter algum produtor que pode ter algum problema, dependendo da época que ele comprou e dependendo do lugar que ele está. Mas eu não posso generalizar isso. Eu acredito que as entregas elas aconteceram dentro de um padrão e etc. Então, a gente hoje está com mais de 97% comprado para o milho segunda safra. Esse que já começou a ser semeado em algumas regiões do Brasil. O produtor já fechou o custo de produção. Eu tenho defensivo em aberto, mas o fertilizante, eu diria que nós estamos naquela fase final do repique. O que é isso? O produtor vê uma área que ele consegue ali plantar, que até então ele não iria plantar, ele vai lá e faz as suas aquisições. Então é a fase final do repique. Olhando para as nossas compras, eu diria que agora os olhos realmente se voltam para a soja 25, 26 e para a nossa segunda safra 26, Carla. Meu Isso que está em Deus. pauta no momento. Os produtores, eu percebo que eles estão com um avanço de compras acima do ano passado, para soja, sobretudo, impulsionado pelo cloreto de potássio, que nós estávamos discutindo sobre ele desde novembro do ano passado, outubro. Então, o cloreto realmente avançou muito bem no Brasil. Os produtores fizeram boas compras, boas relações de troca. E nos últimos 20 dias, Carla, eu senti uma movimentação também de fosfatado. Embora mais elevado, mas o produtor também está tomando suas posições. Jefferson, que sinais isso te apresenta? Principalmente entre os fosfatados que estavam em preços bastante elevados desde a última vez que conversávamos. Você dizia, Carla, a gente tem um espaço curto para um ajuste, né, desse preço para baixo. Isso mostra que o produtor está entendendo as oportunidades e tão logo as relações de troca se mostrem oportunas, ele está capturando? Esses são os sinais que o produtor brasileiro está nos dando agora? Eu percebo o seguinte, Carla, tem um fator importante. Eu até estava conversando com alguns colegas na semana passada. A partir do momento em que você avança com a colheita da soja, o produtor ele vai observando a situação que ele está. Eu tenho uma produtividade melhor do que eu esperava, ou seja, a extração também ela é maior do solo, eu tenho uma condição um pouco melhor, então eu vou tomar a posição dos fertilizantes para a próxima temporada ou da semente, assim por diante. Agora, voltando ao fundamento do fertilizante propriamente dito, o fosfatado não mudou nada, cara, da conversa que nós tivemos para o que nós temos agora. Pelo contrário, quando eu olho para o superfosfato simples, que é o fertilizante que tem movimentado no Brasil, nós tivemos uma alta nos últimos 60 dias. E o MAP, incrivelmente, ele está desde julho do ano passado estagnado, Carla. Eu peguei uma série histórica de 20 anos do preço do fertilizante no Brasil, do complexo NPK. E é a Certo. primeira vez na história que nós temos um fertilizante que fica tanto tempo sem movimentação. O MAP ele está desde julho do ano passado a 633, a 635 custo e frete Brasil.
desde julho, Carla. É a primeira vez na história que nós vemos um movimento como esse. É incrível, é um negócio realmente que ele mudou um pouco. E o mais importante, ele está estagnado lá em cima. Então, isso a gente tem que analisar. Se eu for comparar o preço do MAP versus o preço do cloreto, eu vou perceber que ele parou, mas ele parou lá em cima. E até agora, ele não deu nenhum sinal para o produtor ou para o importador de retração. Nada até agora, Carla. Bom, e diante disso, Jefferson, nós temos que já entender que os custos da próxima safra serão inevitavelmente mais elevados e o produtor vai rever as suas estratégias, como já fez na 24-25, na 25-26, vai rever as suas estratégias. E eu lembro em alguma ocasião de entrevista nossa, você dizer, Carla, o produtor está olhando para os fosfatados pensando em como otimizar o seu uso na lavoura. Então, buscando algumas alternativas, enfim, é isso que ele pode fazer, já que seguem estagnados, portanto, os preços na alta? Carla, ele está fazendo algumas movimentações do tipo, olha, eu vou tentar uma matéria-prima com um ponto menor de fósforo, ou eu vou otimizar esse ponto, isso ele continua fazendo, tá? Isso ele continua fazendo. Perdão, falar de redução eu acho muito cedo, cara. Certo. Ainda a gente tem um período pela frente. É muito complicado você falar em redução em fevereiro, sendo que nós temos uma janela de compras ainda pela frente. Mas o ponto é, você comentou no início da sua fala, o produtor terá um custo mais elevado e o prognóstico inicial é, do lado do fertilizante, ele terá, provavelmente para 25, 26. Por que isso, Carla? Os primeiros níveis que eu fiz de conta, eu estive com uma saca acima do ano passado. Então, ou seja, se o produtor gastou 11,5 na temporada 24-25, eu percebo que ele está 12,5 na temporada 25-26. 12,5 sacas por hectare. Então, nesses primeiros números que eu tenho, eu posso dizer que nós estamos uma saca por hectare acima do ano passado. Isso é significativo, Carla? Eu posso dizer que sim. Quando você olha a margem que ela se aperta, uma saca faz a diferença sem dúvida nenhuma. Mas o produtor ele está tomando as suas posições. E eu vejo que ele está tomando por oportunidade, isso que você comentou. Então ele comprou primeiramente o cloreto, e o cloreto foi abaixo da média, não há o que dizer. E agora ele vai para o mercado buscando alguma alternativa para o fosfatado, que é o ponto de atenção que eu tenho novamente para a temporada 25-26. 24-25 nós discutimos a mesma coisa, e 25-26 nós voltamos naquele capítulo e discutiremos ainda mais sobre os rumos dos fosfatados. E é interessante porque se a gente olha pro cloreto, né, Jefferson, a gente viu que o produtor teve muita oportunidade durante toda a temporada, durante todo o momento que ele precisou fazer e efetivar essas relações de troca, o cloreto se destacou e permaneceu abaixo da média por um bom tempo. Foi o que ajudou a equilibrar o custo foi, sem dúvida, o KCl, né? Sem dúvida, sua fala é perfeita. É o que eu escuto por aqui e é o que os números nos mostram. Sua fala foi perfeita. Realmente, o cloreto ano passado, Carla, ele equilibrou as contas. Ele equilibrou do fertilizante. Ele trouxe um equilíbrio entre P e K olhando para a soja. Nesse ano, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho produtores que compraram cloreto na casa de $390 a tonelada, lá no Mato Grosso. Tive menores também, mas vamos trabalhar com os 390. Hoje, esse mesmo produtor, se ele for comprar um volume excedente, ele está com uma cotação 440, $450. Ou seja, Carla, eu tive um incremento de 50, $60 da mínima que eu tive do ano passado. Portanto, o produtor que antecipou, ele teve uma condição de mercado para o cloreto de potássio 50, $60 abaixo do produtor que está comprando agora. Esse dado ele é fundamental para a gente pensar na composição dos custos e da relação de troca. Eu posso dizer para você, Carla, que tranquilamente tem produtores aí que tiveram relações de troca 3 sacas por tonelada abaixo do que está hoje. 3 sacas. Então veja que essa diferença que eu tenho no preço, ela afeta a conta que eu comentei contigo sobre a composição do P e do K. Então é muito importante o produtor olhar para essas oportunidades. Hoje a relação de troca base que nós acompanhamos, ela está próxima da média, porém ela já está acima. Veja a diferença do ano passado, em que nós falávamos de relações de cloreto sempre abaixo. Ela ainda está competitiva? Eu diria que está. Perante ao P, ela está competitiva. Agora, se eu colocar lado a lado os números do ano passado, de novembro, outubro, para o que eu tenho agora,
eu tenho um aumento importante na relação de troca. E Jefferson, a gente consegue mensurar quanto dos negócios já rodou para safra 25-26, pensando em soja, ou se a gente consegue estender isso para a segunda safra de milho 26, né? Eu conheço essa capacidade de cálculo, então eu sei que o que eu te trouxer aqui, você vai me trazer algum resultado importante. Maravilha. E vamos começar pela soja, né? O nosso número hoje é aproximadamente 30%. Eu fechei no dia 15 de fevereiro 28% das compras efetuadas para a soja 25-26 no Brasil, contemplando fosfatados e o potássio e o cloreto. Claro que esse número, Carla, ele é muito impulsionado pelo potássio, muito impulsionado. O fósforo começou a movimentar nos últimos 20 dias. Até então, as compras estavam mornas. Nos últimos dias, ele ganhou corpo. Mas, em resumo, eu tenho quase 30% das compras feitas no Brasil para a temporada 25-26, contra o número do ano passado entre 22% e 25%. Em resumo, o que eu tenho é um produtor um pouco mais avançado nas aquisições. Por que mais avançado? Devido ao cloreto de potássio. E eu posso dizer o seguinte, Carla, até agora, hoje, dia 19 de fevereiro, quem comprou o cloreto está com o sentimento que fez um bom negócio. Isso é importante, É porque verdade. quando você antecipa com um objetivo, que você esteja fazendo um bom negócio. Eu não conheço nenhum produtor que diz, vou antecipar fazendo um mau negócio. Não, ele busca antecipar com uma justificativa. Vou antecipar porque eu vou fazer um bom negócio. E o sentimento, nesse momento, antecipou, fez um bom negócio. Isso é muito importante, até para nós pensarmos em planejamentos futuros. Jefferson, embora eu gostaria de ter mais tempo contigo aqui para a gente falar um pouco mais sobre essas relações para o Brasil e a gente estará juntos, né, nós estaremos juntos em mais vezes, como é que nós estamos olhando agora também para a preparação da safra do hemisfério norte? Me parece que por lá os preços dos fertilizantes também estão subindo e o produtor, principalmente o produtor norte-americano, está ali tendo que tomar decisões importantes nesse momento, principalmente diante da já conhecida batalha por área ali entre soja e milho, né? Sem dúvida. Carla, para o americano, eu preciso olhar para o nitrogenado, sem dúvida nenhuma. O produtor americano, nessa época, ele está numa época de decidir se ele vai plantar soja, se ele vai plantar milho, trigo e assim por diante. Obviamente, o nitrogenado pesa muito. Qual que é o cenário da ureia, Carla? Eu vou te dar o exemplo do Ciafar Brasil, mas é muito parecido com o que aconteceu para os americanos, o FOB Nola, que nós utilizamos. Se eu pegar o preço da ureia, eu tenho um incremento de aproximadamente 30% de novembro até agora. 30% de aumento. Isso em dólar por tonelada. Isso pesa na relação para o produtor americano? É claro que pesa. O milho está bom? Está bom. Porém, esse aumento de 30%, ele acaba trazendo também algumas incertezas para o produtor americano. E tem um outro fator, Carla, que para os americanos trouxe um certo desconforto, que foi o que aconteceu no começo de fevereiro. Você bem lembra que o Donald Trump falou: vou tarifar em 25% os canadenses e os mexicanos. Qual que é o problema? Quando o Trump diz isso, gera uma incógnita no mercado de fertilizantes, porque aproximadamente 87, 88% do potássio que os americanos consomem, ele tem origem canadense. Então, naquela ocasião, gerou um certo temor para o produtor americano. Como seriam os custos da temporada que ele começaria em breve? Porém, nós vimos que essa novela durou pouco. O Trudeau parece que deu um passo para trás, falou: olha, vamos conversar. O Trump acatou e parece que as coisas se acalmaram. Ele deu um período de um mês de trégua para os canadenses e os mexicanos. Esse foi um problema. Na minha visão, Carla, eu acredito que o produtor americano, se ele acompanhar todos esses desdobramentos, eu acredito que ele pode avançar com as compras até para o sentido do quê? Imagina se o Trump muda de ideia amanhã. O que acontece com o meu custo? Eu, se eu fosse produtor americano, estou falando por mim, olhando todas essas movimentações, eu buscaria olhar alguma condição de adubo, sobretudo potássio. Porque o maior fornecedor que eu tenho, ele está, vamos lá, não resolveu 100% a vida ainda com o presidente Donald Trump. Então, eu acho que isso influencia também na tomada de decisão para o produtor americano. Mas, em resumo, Carla, ele está num momento importante, ele tem nitrogenado para comprar, ele tem o potássio, ele tem o fósforo para as aplicações, e tudo isso vai influenciar nessa tomada de decisão dele e para os preços do mundo inteiro, né? Sem Se você dúvida, tem uma sim. demanda forte nos Estados Unidos,
sobretudo de nitrogenado, você pode até manter a ureia globalmente mais sustentada. A ureia subiu muito, né? A gente percebe que esse aumento da ureia, na nossa visão interna, ele foi um aumento muito rápido e hoje o mercado está já um pouco sentindo que para cima está difícil. Eu diria que para o Brasil, você não tem uma demanda forte para sustentar preços a 435, 440 CFA. É claro, o mercado ele é soberano, mas nessas situações você percebe que já está elevado. Jefferson, embora a gente esteja aqui falando dos Estados Unidos, tem algumas perguntas chegando para você. E a pergunta do Rodrigo Stringueta, ela é muito boa, mas eu sei que ela é muito particular também, mas acho que com uma média ou uma base de região que você usa, a gente pode respondê-lo. Ele te pergunta o seguinte: qual a relação entre compra à vista e troca no caso do KCL? A gente consegue dar uma média de resposta para ele, Jefferson? Olha, eu vou dar uma média bem grosseira, tá, Carla? É importante a gente É muito colocar as coisas particular, certas. né? É muito É muito particular. particular. Mas vamos dizer o seguinte, eu vou ter um exemplo na minha cabeça de 5 sacas a mais por tonelada, tá? Muito grosseiro, isso aqui veio na minha cabeça perante os negócios que eu acompanhei. Eu vou te dar um exemplo do que eu escutei. Olha, eu tenho uma condição à vista a 23, estou tendo uma condição a prazo a 27 e 28. Basicamente Uhum. isso. Porém, volto a dizer, muito cuidado, isso aqui não é um número que eu vou pregar na parede e vou falar, não, vou buscá-lo. Na verdade, isso aqui depende muito da condição que você está fazendo. Eu não sei qual que é o prazo que ele acompanhou, né? Se é março, se é abril. Então, tem que tomar muito cuidado com esse número, porque ele é bem particular, cara. Sim. Agora, uma coisa é certa, eu vou colocar na mesa algumas coisas que nós temos. Você comentou, eu estava escutando a sua fala no início, sobre a possibilidade de nós termos mais um aumento na taxa de juros. Nós podemos passar a 14,25, né? Sim. Ou seja, se você pegar os juros no Brasil, você pegar o juro em dólar, que também está alto, é óbvio que o produtor vai ter uma condição maior quando ele vai fazer a troca a prazo. É claro isso, né? Se você somar o custo de oportunidade que você tem hoje, colocar na mesa esses 14,25 que está sendo projetado para daqui 30 dias, vamos pensar dessa maneira, significa que o custo vai ser elevado. Tá? Mas é muito particular. O que tem que fazer é o seguinte: eu tenho condição de comprar à vista? Tenho. Então tá, vou colocar no papel. A prazo está quanto? Tanto. Vale a pena? Esse custo que eu estou tendo vai ser compensatório ou não? Eu acho que é essa a conta que tem que ser feita. Ótimo. Jefferson, a gente vai acompanhar, meu amigo. Quero muito te agradecer mais uma vez pela participação, pela companhia e pelas análises. Certamente estaremos juntos mais vezes e a gente vai continuar trazendo essas informações atualizadas para o produtor. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Carla. Sempre um prazer estar contigo aqui e precisando, conte comigo, é claro. E vocês conosco, muito obrigada. Jefferson, uma ótima quarta-feira para você. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.